Olá, Boa noite. Boa noite. boa Primeiramente, noite. agradecer a Laís por, né, ter um tempinho aqui com a gente, passando informação para as pessoas, passando um pouquinho mais de conhecimento sobre a saúde, sobre a importância da saúde. E quando a gente fala sempre em saúde, a gente sempre remete a uma boa alimentação, a gente remete sempre à qualidade de vida, e é isso que a gente traz aqui, é isso, né? Trazendo mais informação para as pessoas, que as pessoas tenham mais qualidade de vida. E nisso a Laís vai dar uma ajudinha aí pra gente, né, Mônica? Mônica quer falar alguma coisa? Sim, para quem não conhece a gente montou esse canal para informação de comida saudável, onde vocês vão conhecer um pouquinho da nossa história, de como a gente mora na Espanha e a gente abriu uma empresa de comida saudável congelada aqui. E a gente traz sempre, a gente tenta nas lives sempre trazer informação para as pessoas entenderem como é possível empreender com comida saudável congelada. A gente diz porque saudável porque o mercado cresce a cada momento e a doutora Laís vai dar aí uma explicação por que a comida saudável cresce, porque na verdade as pessoas estão adoecendo cada vez mais. Então, é uma forma, uma mudança de hábito faz com que essas pessoas acabem adoecendo menos. E a doutora Laís vai explicar um pouquinho pra gente aí o que a obesidade faz aí na vida das pessoas, né, Mari? Hoje o tema a gente achou bem pertinente, né? Trazer uma médica para falar quais as principais consequências ligadas à obesidade na nossa saúde. Nada melhor A que doutora Laís, perdão, Mari, a doutora Laís, só pra gente, ela já veio aqui no nosso canal, ela é de São Paulo, a gente tá falando como se tivesse, apresenta. se apresenta um pouquinho, ela é de Fala um São pouquinho. Paulo e fala aí pra gente. E aí, gente, boa noite, tudo bem? Eu sou a Laís, eu sou aqui de São Paulo, sou prima da Mari. Eu sou médica formada vai fazer 2 anos, eu formei na Unicamp. Eu ainda não me especializei, eu caí um pouco no mundo, eu quero fazer ginecologia e obstetrícia, mas adoro a clínica, né? E acho que é isso, eu já vim aqui uma vez, não deu certo a gente gravar e a gente tá fazendo de novo. Eu tô super feliz de estar aqui de novo. Que bom. Foi uma live muito boa, uma live, na verdade, que até eu aprendi. Foi uma live muito legal. Publiquei para o pessoal assistir, aí tem aí um pessoalzinho legal, bacana assistindo, porque a primeira, na verdade, eu tirei muito proveito da live. E acho que Sim, se sim. a metade das pessoas que vejam a live se informa e se sabe um pouquinho mais, até para ela mesmo, eu e Mônica já está feliz de transformar um pouquinho, de levar um pouquinho mais de informação para essas pessoas e que mudem realmente a saúde e a vida delas com essa simples informação aqui. Deixa eu falar só um pouquinho. A Mariana, a gente vai falar hoje sobre obesidade. A Mariana é uma ex-obesa. A Mariana tinha 33 quilos a mais. E foi na alimentação que ela mudou totalmente, não só o corpo, a sua saúde em geral. E a gente fala que, assim, as duas sócias, uma comete muito erros em relação a emagrecer, e a gente vê claramente que não tem milagre, que é na alimentação que faz você manter ah, o peso ideal para uma vida, né? Que não, né, não tem muito assim, por mais que você busque milagre, que sou eu a do milagre, ela né? É bom falar isso, né? Que não adianta assim. A Mariana me conhece e assim, ela sabe assim, né? Que eu sempre estava em busca de milagre para ter um corpo. E a gente ela é prova viva que não adianta, que é na alimentação que você tem esse resultado a longo prazo e por uma vida inteira, né? Quando você muda, você, você muda sua alimentação, Sua vida, você muda seus hábitos, você muda sua vida, muda a né? sua vida.
Fala um pouquinho, Então Laís. agora vamos, Começa aí com fala um o pouquinho início. pra gente. O que que a obesidade Então, eu fiz uma breve explicação rapidinho de definição da obesidade, quais os tipos da obesidade, como a gente diagnostica a obesidade, e aí depois disso a gente fala um pouquinho das complicações. Vai ser bem rapidinho, tá bom, gente? Bom, eu peguei a definição de obesidade pela Organização Mundial da Saúde, e a obesidade é um excesso de gordura corporal em quantidade que determine prejuízo à saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde. Como que a gente diagnostica a obesidade? Existem algumas maneiras, mas a maneira mais fácil, mais geral, em que a gente faz no consultório, é pelo IMC, que é o índice de massa corpórea, que todo mundo conhece, né? A gente pega o nosso peso, divide pela nossa altura ao quadrado, e isso vai dar um número. Dependendo desse número, a gente vê se a gente está baixo peso, normal peso, né? Ou eutrófico, sobrepeso, obesidade grau 1, 2 e 3. De Laís, 18 vou fazer uma pergunta rápida. A partir pode de falar. quanto a partir de quanto já se considera obeso? Você sabe dizer Então, aí isso? sei dizer. Ah, Ele vem dentro de vários intervalos, né? Então, um intervalo normal, uma pessoa normal, é de um IMC de 18,5 até 24,9. Acima de 25 até 29,9 já é sobrepeso, e acima de 30 já é obesidade. Aí tem obesidade grau 1, grau 2 e grau 3, dependendo do IMC, tá bom? É assim que por cima a gente faz o diagnóstico. Existem outras maneiras? Existem, porque o IMC ele é um pouco inespecífico demais, porque é a sua massa inteira. Vai gordura, vai osso, vai tudo lá dentro, né? água. Então, a água, exatamente, tudo. Então, é bastante inespecífico. Se você pegar um obeso de verdade, com muita gordura, e se pegar uma pessoa muito musculosa, ela vai ter um IMC alto e ela não é gorda, porque a porcentagem de massa magra dela é muito maior. Mas tudo bem, assim, para a prática clínica, é rápido e fácil fazer. Existem outros jeitos de fazer, por exemplo, impedância, e aí o paciente entra numa máquina e vê qual a quantidade de gordura de massa magra e massa gorda, e aí é muito mais específico, mas por outro lado muito menos acessível também. Nem todo gordinho é igual, tem gordinho que a gente fala, né, que tem um formatinho de maçã, então é aquele gordinho bem redondinho, que acumula gordura bem nessa região do abdômen, tipo Homer Simpson, muito mais comum nos homens. E tem aquela gordura que a gente chama de gordura de formato piriforme, em pera, que é aquela gordura que a pessoa é mais fininha em cima e acumula a gordura um pouco mais embaixo, no quadril e pernas, muito mais comum nas mulheres. Por que eu tô falando isso? Porque isso também faz diferença. Pacientes que têm uma gordura acumulada mais na região abdominal, elas têm mais gordura visceral, que é gordura dentro da cavidade abdominal. E isso é muito mais maléfico do que a gordura subcutânea, aquela gordura que está debaixo da pele. Bom, em linhas gerais, começando a falar de obesidade, a gente precisa saber disso. Aí agora a gente vai falar por que a gente está falando tudo isso? Por conta das complicações da obesidade, certo? A obesidade, ela está relacionada com um grupo de doenças muito, muito grandes. Outra coisa que eu queria falar, que eu falei na outra live também, achei super importante. A obesidade, ela é uma doença, né, gente? É por isso que a gente tá falando sobre ela aqui, é por isso que vocês convidaram uma médica para falar. E eu falo isso porque em todas as minhas consultas, a gente sempre pergunta, né, queixa, quais os problemas, além da queixa, né, quais problemas de saúde você tem também? E é super, super, super difícil os obesos falarem que eles são obesos. Eles não enxergam que eles estão Não enxergo. Tipo, não, isso não é uma doença, eu não tô doente. Então, a pessoa sempre fala, eu sou hipertensa, eu sou diabético, eu tenho pedra no rim, eu tenho tireoide, e ela nunca fala que ela tem obesidade. Enfim, ela é um problema de saúde, e é um problema, assim, que cada vez, quanto mais obeso você for, mais complicações você vai ter. Ela tem um fator aditivo, tá bom? Então, um paciente que tem obesidade grau 1 tem um pouco menos de complicações do que um paciente que tem obesidade grau 3, que é a obesidade mórbida. Beleza. Agora a gente vai de fato para as complicações e aí depois a gente responde as caixinhas. E aí eu acho que respondendo as caixinhas. O pessoal que está Sobre as assistindo a complicações. gente, quem tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida para fazer para a Laís, para a doutora Laís, ou para mim, para a Mônica, perguntas em geral, pode perguntar aí, a gente vai respondendo. Vai lá. Vamos lá. O tecido, a gordura, né? O tecido subcutâneo, a gordura, ela funciona como um órgão endócrino, como se fosse uma glândula. Então, ela secreta várias coisas. E das coisas que ela secreta, ela
se comunica com outras partes do nosso corpo. Então, é por aí que ela gera um efeito maléfico. Das principais complicações da obesidade, a principal de todas é o diabetes, porque o tecido subcutâneo vai e secreta várias substâncias, e essas substâncias, elas contrarregulam a insulina, que é o hormônio que o nosso pâncreas produz. A insulina, ela faz com que a glicose do nosso corpo, do nosso sangue, entre para dentro das células e dê energia para a gente funcionar, ou seja, essencial. Uma vez que a insulina não esteja funcionando muito bem por conta da resistência aqui, aquelas citocinas, aquelas substâncias que o tecido liberou, a insulina não está conseguindo fazer o papel dela, a gente gera uma resistência insulínica, a gente não consegue colocar com eficiência glicose para dentro da célula e trabalhar, certo? E isso é a definição de diabetes. Então, a obesidade está super, super, super relacionada ao diabetes. Além disso, está super relacionada também à hipertensão arterial. Dentre vários fatores, essa secreção de substâncias, né, gera um aumento do tônus simpático, que a gente chama. Então, nossos vasos, eles ficam mais contraídos e, tipo... Fechado. E aí, mais fechados, exatamente. Conforme eles estão mais contraídos, o fluxo é mais difícil para passar. Então, tem que aumentar a pressão de contratilidade cardíaca para o fluxo ir. Então, aumenta a pressão arterial. Além disso, desregula todo o nosso metabolismo das nossas gorduras, então aumenta colesterol e triglicérides também. Aumentando diabetes e triglicérides, isso aumenta muito o risco cardiovascular. Ou seja, aumenta muito o risco de eventos coronarianos, AVC, doenças que a gente chama cardiovasculares. Existe uma lesão dos tecidos de dentro dos vasos, esses vasos eles ficam machucados, e isso aumenta o risco de entupir, né, de fazer aquela placa de gordura dentro do vaso, que é basicamente, que quando é no coração é o infarto e quando é na cabeça é o AVC. E essas são doenças extremamente, que deixam muita morbidade, né, pacientes AVCizados, pacientes que tiveram um infarto, tem um prejuízo da contratilidade cardíaca, então passam muito pergunta, mal. o paciente que tem um infarto ou que tem essas paradas ou alguma coisa, geralmente tem alguma coisa relacionada à obesidade diretamente ou não? Tem aqueles que têm por algum outro fator, um AVC ou não? Está sempre ligado à obesidade? Se o paciente é só obeso como fator de risco e ele tem... É isso? A sua pergunta? Pode ser uma pessoa que esteja, vamos supor, magra, vamos supor, e pode ser que dê, mas é muito menor o risco? É isso que eu tô perguntando. Ah, tá, entendi. Pode ser que dê. Porque para essas doenças acontecerem, a obesidade não é o único fator de risco, né? Então, tem a obesidade, o diabetes, a pressão, tabagismo. Deixa eu ver mais o que. Acho que são esses principais. Então, o paciente pode ser magro, mas ser diabético e hipertenso, e pode ter um AVC, entendeu? Ou ele pode ser só diabético e tabagista e pode ter um AVC ou um infarto. Então, sim, pode acontecer. Eu tô até com uma amiga que ela é dentista e ela tá na minha casa e ela é magra, e o colesterol dela tá 300. E assim, é interessante que a gente estava conversando que ela fez a opção, né, de um tratamento para baixar esse colesterol, mas com a alimentação saudável. Ela tá envolvida também a menopausa e tal, mas ela fez como opção uma tentativa deram de 3 a 6 meses para tentar baixar esse colesterol com a comida, com a alimentação saudável. E a gente vai ter esse resultado daqui a 3 a 6 meses para saber aí qual é o resultado, e a gente volta até a falar nesse assunto. Mas ela fez uma opção de não usar medicação agora e tentar baixar esse colesterol com a comida, entendeu? Só com a alimentação saudável. Você já está vendo não sei se você está vendo, porque assim, o que chega para mim e para a Mônica, como nós trabalhamos com esse tipo de comida saudável, então vem para a gente pessoas que
teve um tipo de doença, tem que mudar a alimentação e acaba vindo para a gente para consumir esse tipo de alimento. E cada vez mais os médicos estão tentando de uma maneira, não são todos os casos, tá? Mas os casos que podem, no caso como essa amiga dela, os médicos até perguntam para o paciente se eles querem entrar com a medicação ou se eles preferem tentar de uma maneira mais natural, no campo de alimentação, nos hábitos, atividade física e tudo isso. Atividade física também. Também Desculpa, ela entra. também tem que fazer atividade física. Isso, então assim, acaba entrando no kit. Você acha que... Eu acho, tá? Que se a gente começa a falar assim, tipo assim, eu acho que a indústria farmacêutica não quer que isso aconteça, né? Tipo assim, a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica que está totalmente ligada a uma mudança de hábito na população e tudo isso, eu acho que vinha a medicina e dá esse tipo de opção, paciente trocar a medicação por uma alimentação, por mudança de hábito, você acha que isso pode ser uma coisa mais comum, você que está dentro do hospital, dentro ali do seu dia a dia, você acha que isso pode vir a mudar ou você ainda acha que não, que vai ao antigo método? Ô Mari, eu acho que, na verdade, o método não farmacológico sempre foi proposto pelos médicos, sabe? E aí o método não farmacológico, ou melhor, farmacológico, na verdade, é mais exigido dos pacientes. E claro, pelo fato de ser, entre aspas, um pouco mais fácil, mas a medicina sempre propôs. Tipo, existem doenças que elas são tratadas só com intervenção ou com terapias farmacológicas, mas existem doenças que são tratadas também com mudança do estilo de vida, que a gente chama MEV, tá bom? E isso sempre foi proposto pela medicina, sempre. Então, todas as doenças que têm um componente não farmacológico, a gente sempre estimula, entendeu? Então talvez Tanto também que eu ia falar, quem talvez possa estar mudando, então, realmente é a são as população. pessoas. As pessoas Exatamente. acabando se conscientizando que essa mudança de hábito ela é necessária se não quer estar se entupindo de remédio. Porque ela estava até comentando isso, assim, o efeito da medicação, é claro que, logicamente, vai dar 3 a 6 meses e vai ver qual foi o resultado mas assim, o efeito que o remédio de colesterol faz no corpo dela, ela, melhora uma coisa e piora a outra. Então, é sempre você, às vezes, tentar de uma forma natural. É claro que a gente aqui não é contra a medicação, não. A gente não está falando isso. E o remédio, ele é necessário. Mas, às vezes, até a gente tem um exemplo, né, entre eu e Mariana, em relação a estilo de vida e tal, que a gente vê claramente que a alimentação é o que faz efeito, né? A longo prazo, a curto prazo, quer dizer, o curto prazo é o remédio, e a longo prazo é a comida. Então, eu acho que cada vez mais as pessoas... E ela realmente dá um pouquinho de trabalho, e realmente ela dá um pouquinho mais de trabalho, que para você se alimentar de uma forma correta ou até uma forma legal, você tem que ser organizado, porque tem muita gente que sai. E é por isso que entra eu e Mônica, né? A gente está estimulando sempre as pessoas, a gente entra nessa coisa da comida saudável, informação sobre comida saudável, porque realmente é o que hoje as pessoas buscam, praticidade e comer de uma maneira legal, uma qualidade da alimentação. Fala um pouquinho, né? Perdão, a gente cortou você, aí, doutora Rainha. Não, mentira. O tratamento é sempre de não farmacológico com farmacológico, se necessário, tá bom? A gente sempre tenta conciliar. E aí o não farmacológico é basicamente mudança do estilo de vida, que a gente chama de MEV, tá bom? Então, hábitos mais saudáveis, melhorando a qualidade da comida, atividade física, enfim. E isso sempre foi muito estimulado. Pelo menos na faculdade, a gente sempre, quando vai abordar tratamento de alguma doença, a gente sempre começa pelos métodos não farmacológicos e depois, se necessário, os farmacológicos. Em relação ao tratamento, é isso. Eu acho que também é uma mudança da gente, né, dos pacientes,
mas também eu acho que é uma mudança de vocês, médicos, dessa nova geração, doutora Laís. Eu acho que vocês vieram com uma outra cabeça, assim, ou pode ser uma mudança na faculdade, mas eu acredito que hoje vocês dão uma opção, sabe, falam coisas que de repente não era falado, né? A gente vê aqui claramente que quando a gente procura um médico Compartilha o aqui, cuidado, na verdade, né? A e os gente médicos compartilha o cuidado. antigos Antes era uma coisa mais patriarcal, do tipo, o médico tem que tratar. E agora a gente divide o cuidado. Tipo, olha, você quer emagrecer? Você Posso te também tem que ajudar, se mas cuidar. você tem que fazer a sua parte. Exatamente. sim, sim. Ó, E a gente está falando da obesidade, mas qual é a obesidade? Quais são as doenças que ela carrega? Então, diabetes, Pressão fala um alta, pouquinho. epidemia, que é a alteração do colesterol e triglicérides. E aí, isso tudo junto vem com as doenças cardiovasculares, então AVC e infarto. Isso aí já é o É. carro-chefe da obesidade, viu, gente? São as Hum, principais. E aí tem outras coisas que eu vou passar aqui por cima. Doença do refluxo gastrointestinal. Então, quando o paciente é obeso, aquela gordura na barriga, ela pesa. E aí ele deita, ele já tem uma fragilidade do esfíncter do esôfago para o estômago. E aí aumenta a pressão dentro da barriga na hora de deitar, volta, tá bom? E aí aquele líquido gástrico, que geralmente é ácido, fica voltando, voltando, voltando. O paciente tem incômodo, tem tosse, tem ardência retroesternal, pode fazer esofagite, isso tá super relacionado ao diabetes. E aí, só comentando, existem alguns tipos de tratamento para doença do refluxo. E dentre o tratamento não farmacológico está a perda de peso. A gente sempre orienta no ambulatório, o paciente tem que perder peso, tá bom? Além da doença do refluxo, existem outros tipos de doença do tipo pedra na vesícula, porque as pedras na vesícula, elas são compostas, na maioria das vezes, de colesterol. Então, o paciente obeso tem relação com pedra na vesícula, tá bom? E pancreatite também. Paciente muito obeso, que tem níveis de colesterol, principalmente triglicérides super alto, às vezes pode fazer pancreatite, que é uma inflamação no pâncreas, pode ser grave, por conta da obesidade, tá bom? Outra coisa super importante, paciente obeso tá muito relacionado com esteatose hepática, que é gordura dentro do fígado. Essa gordura dentro do fígado, ela não dá sintoma nenhum, ela no geral passa meio despercebida, mas ao longo do prazo ela pode gerar problemas, tá bom? Porque essa gordura lá dentro do fígado, ela fica gerando um processo inflamatório bem lento, bem insidioso, só que essa inflamação ao longo do tempo pode gerar uma alteração e aí aumenta o risco de fazer câncer, tá bom? E isso é super importante. E, inclusive, quando eu estava dando uma olhadinha de novo na aula hoje para vir aqui falar para vocês, eu vi que é a maior causa de transplante hepático nos Estados Unidos, que inclusive é o país com maior índice de obesidade. Então, parou de ser outras causas do tipo álcool e agora é obesidade, gente, isso é super grave. olha isso. muito grave. Sim. Aumenta muito também o risco de câncer, porque o câncer, ele nada mais é do que uma alteração numa célula lá, ela fica meio doidinha, ela começa a se reproduzir, ela forma um tumor, certo? E lembra que eu falei que a obesidade, ela gera uma alteração na insulina, na diabetes, né? Porque ela aumenta a resistência à insulina, então o nosso corpo não consegue trabalhar com a insulina direito, o nosso pâncreas começa a produzir insulina demais. E a gente fica com níveis muito altos de insulina. E a insulina ela é um hormônio anabólico, é um hormônio que estimula crescimento. Então, se você tem um tumor lá, e aí você tá com hiperinsulinemia, que é um hormônio que estimula o crescimento, esse hormônio vai estimular o crescimento de câncer. E aí estimula o crescimento de vários tipos de câncer, mas muitos cânceres mesmo, principalmente os ginecológicos. Mama, endométrio, mas está relacionado a aumento do número de câncer de vários tipos. Dos componentes do peso, assim, do componente mecânico da obesidade, pacientes obesos já foi visto que eles têm muito mais problemas de osteoartrite, problemas ortopédicos degenerativos, bom? Por conta do aumento da massa, fica aquela pressão nos joelhos, diminui o espaço entre a articulação, e aí o paciente tem osteoartrite de joelhos, quadril, às vezes até coluna. Então, pacientes obesos, no geral, têm mais queixas ortopédicas,
tá? Pacientes obesos também têm mais índice de apneia obstrutiva do sono, igual a doença do refluxo, que aumenta a pressão, volta. O paciente obeso tem mais gordura nessa região e aumenta a pressão também, vai dormir, começa a fazer a apneia obstrutiva do sono. O paciente não consegue dormir direito, não entra nas camadas mais profundas do sono, e aí isso começa a gerar um grande impacto na vida cotidiana, aumenta risco de aumento de pressão também porque não dormiu direito, enfim. Aumenta as doenças alérgicas inflamatórias do tipo asma também, viu, gente? E ela tá super relacionada também à síndrome do ovário policístico. Entre muitas coisas. Então eu trouxe só as principais, porque o nome da ONG é tem uma é pergunta, complicação. tem uma pergunta aqui da Natália. Natália Oi, Tagem Nath, Makeup. minha amiga. Ela colocou assim, ó, a cirurgia bariátrica pode ser realizada sem estar associada a um acompanhamento psicológico e psiquiatra? É uma boa opção? Não é uma boa opção. Paciente que vai passar por cirurgia bariátrica sempre tem que fazer um acompanhamento psicológico antes, tá bom? Aliás, antes da cirurgia tem que perder uma porcentagem do peso e tem que passar por um acompanhamento psiquiátrico. Lá no ambulatório de obesidade da Unicamp, por exemplo, todos os pacientes bariátricos que operavam nunca operavam sem fazer um acompanhamento psicológico antes. Então, não. A pergunta Realmente, não sei se você acompanhou muito próximo. Eu acho, não sei se é isso, não tenho certeza, mas, por exemplo, a pessoa, quando ela decide fazer a bariátrica ou que ela necessita fazer a bariátrica, ela tá com sobrepeso e tudo. Então, eles pedem para a pessoa, pelo menos, fazer um tempo uma dieta balanceada. Você sabe qual é o intuito disso? Mari, eu acho que tem os dois componentes. Um, para o paciente já começar a se acostumar a uma nova dieta, e dois, para diminuir risco cirúrgico também, né? Porque operar um paciente mais obeso aumenta o risco de complicação pós-cirúrgica do que um paciente um pouco mais magro. Então, são as duas coisas, com certeza. Olha, tem uma pessoa que está querendo entrar, é a Lígia. Eu não sei se ela quer fazer alguma pergunta. Lígia, só me coloca se você quer fazer alguma pergunta, eu te coloco aqui com a gente. Acho que ela só entrou na sala. Não, tá uma solicitação para entrar com a gente, para se unir. Mari, deixa eu. Vamos, senão a gente não consegue falar. Vamos lá. Ó. Deixa eu ver aqui. Pronto, já dei uma olhinha. Mas posso falar aqui? Fala. Posso falar rapidinho aqui? Oh. Eu estava vendo aqui, em relação à obesidade infantil, né? Considerado um problema de saúde pública complexa no mundo, a obesidade infantil pode ser a porta de entrada para diversas doenças crônicas, como câncer, hipertensão, diabetes, colesterol, doenças cardiovasculares, além de contribuir no agravante de doenças respiratórias. Essas crianças, essa obesidade infantil, ela é tratada de alguma outra forma sem ser a alimentação? Ou também uma obesidade infantil vocês entram com medicação? A obesidade infantil, por exemplo, que a gente sabe que o adulto tem ali a escolha, não, eu quero uma medicação e tal. E uma criança, ela pode ser tratada com uma medicação ou ela é só na alimentação? Ou também deve ser grave, né? Tratar uma criança. Acho que tem que ser uma mudança de com medicação, né? Olha, Mari, Boni, eu não sou pediatra, tá bom? E aí eu não sei muito bem, mas assim, pelo que eu conheço, os pediatras eles costumam ser um pouco conservadores, ainda mais para medicação numa criança em que, assim, existem dois tipos de obesidade, esqueci de falar também, a obesidade endógena e a obesidade exógena. Obesidade endógena, o paciente tem um problema de saúde dentro dele, geralmente uma síndrome genética na qual ele é obeso. Obesidade exógena, obesidade que é porque a gente come demais. O que a gente come é muito mais do que a gente gasta.
Pensando que mais de 95% da obesidade, no caso das infantis, é exógena, ou seja, o paciente está ganhando mais do que ele tá gastando, por que introduzir a medicação em algo que é mudança de estilo de vida? Então, Sim, assim, sim. óbvio que para obesidades endógenas, talvez nas crianças exista o tratamento farmacológico, mas para as exógenas, que é assim, a grandíssima maioria, é mudança do estilo de vida, é Dúvida. é conscientizar os pais, Os pais, educar, exatamente. tá Porque bom? isso realmente, quando a gente vê uma criança acima do peso, geralmente os pais também são acima do peso. Quando a São gente vê uma obesos, criança gordinha, exatamente. são crianças que não têm um hábito. E é muito difícil. A gente até estava comentando na outra live que hoje em dia é muito complicado. É, a indústria alimentícia hoje, ela oferece muita facilidade. O supermercado está tudo muito pronto. O supermercado já te dá tudo muito. Então, assim, as pessoas hoje em dia o que menos tem é tempo. Então, o mais fácil é Uhum. realmente passar no mercado, passar na prateleira e pegar pronto. Porque Pegar e as abrir. pessoas não tem tempo. Então, assim, hoje em dia, infelizmente, está muito difícil, né? Tipo assim, mudar a cabeça das crianças, porque o que eles querem é realmente isso, é coisas aditivas para as crianças, é o doce, é o McDonald's, é o, né, tudo isso que as crianças adoram. Então, assim, hoje em dia é muito complicado, mas, claro, como eu e a Mônica, é, toda semana na mesma tecla, na mesma tecla. As pessoas estão se conscientizando. As pessoas estão, sim, vendo que a mudança para a vida, a mudança de hábitos é a solução para praticamente todos os problemas. Sim, com Hoje em certeza. dia, muito mais gente pratica esporte, hoje muito mais gente faz dieta, hoje muito mais gente está optando, né, por mais as facilidades dos industrializados, de tudo pronto no mercado. Tem gente ainda que busca opções de se alimentar de uma maneira saudável. Ô Mari, Sim, você falou sim. das crianças. Lembra que a gente conversou também na outra live, que acho que valia a pena a gente falar aqui de novo, sobre o açúcar e o sistema de recompensa? Ah, sim. O açúcar é muito complicado, porque assim, eu não já faz muito tempo que eu não tomo, não como nada com açúcar, eu cortei muitas coisas. E o açúcar foi assim para mim uma surpresa. Por quê? O açúcar, o que ele fazia, quanto mais você come o açúcar, mais você quer. Ele é aditivo e ele causa dependência. A gente sabe que o açúcar é 16 vezes mais viciante do que a droga, a cocaína. Porque eu acho que ela atua ali no mesmo, na mesma região da cabeça do que a No cocaína, sistema né? límbico, que a gente chama, no sistema Ah, de recompensa. isso. Então, eu acho que o açúcar, eu acho que é a parte mais difícil, porque também, para quem não sabe, se a gente vai no mercado e você for procurar algo, até os que a gente acha que não leva açúcar, tem açúcar. Muita coisa. Você vai na prateleira do mercado e queira comer alguma coisa que não tem açúcar, você só vai ficar na parte das verduras e das frutas. Quase isso. É assustador. Muita gente não sabe, mas o açúcar ele está metido ele está dentro de quase tudo que a gente consome. E aí Justamente isso por entra causa. muito. E aí, falando da obesidade infantil, e é claro, na obesidade adulta também, entra nesse esquema também, né? O paciente come, tem aquele sistema de recompensa gostoso, e ele quer de novo, e ele quer de novo, e ele quer de novo, e aí a gente come mais, e é açúcar, são coisas, gordura, que também tem um sistema, que também trabalha no nosso sistema de recompensa. Isso também afeta a obesidade, né? Afeta os índices de obesidade no mundo. Eu estava lendo uma matéria que dizia o seguinte, como a gente lida com a alimentação é uma coisa muito forte para a gente, porque mexe realmente com as nossas emoções. E realmente tem muito sentido, porque quando a gente é pequeno, não, melhor, quando a gente está dentro da barriga da mãe da gente, a gente é alimentado pelo umbigo, né? Pela nossa mãe. Ou seja, ali já é entrega de puro amor e é pela alimentação. A mãe alimenta aquela criança dentro da barriga. Quando saímos da barriga, a primeiro alimento dela é o peito da mãe. Então, já é comida. E a gente já nasce com esse instinto dali do peito da mãe. Dali, a gente começa a comer papinha. E tudo que a gente faz quando é criança, todas as reuniões de família, qual é? Comida, sentar e comer. Tudo que a gente vai fazer em qualquer lugar, e até social, é a comida.
Então, a gente lidar também com a comida é lidar muito com emoção. E quando a gente Com fala de certeza. emoção, e tá ligado total. Então, assim, a gente, geralmente, eu falo, a gente não come comida, a gente come emoção. Então, se a gente tá triste, a gente come. Se a gente tá feliz, a gente come. Se a gente tá... Tudo relaciona a comida e muita coisa afetiva. Por isso que é muito difícil a pessoa que quer fazer a dieta não consegue seguir. Muita coisa afetiva tá aí. Então, deixar de comer é deixar de ser Você feliz. essa. É. Deixar de ser É porque feliz você é deixar... busca. É muito. Eu acho assim, eu acredito que é muito difícil. Não é uma tarefa fácil. E, na verdade, eu acho que tudo é um equilíbrio, né, doutora Laís? Assim, quando você busca esse equilíbrio, né, no sentido, durante a semana você faz uma alimentação saudável, e final de semana, um dia ou dois, você se permite alguma coisa, aí eu acho que você encontra o equilíbrio, né, para ter uma vida mais sana. Quando você acha que todo dia é dia de você se dar essa, né, uma recompensa por algo, né? Que aí você descaceta tudo, né? Como você tem a recompensa ali, tipo assim, é aquilo ali que me trouxe a felicidade, aquela comida que me trouxe a felicidade, e aí você faz café da manhã, almoço, janta, lanche. Tudo você precisa de, né, da recompensa ali. Almoça, já Isso pensa no lanche da tarde, come o lanche da tarde, já Observa, pensa é. nessa observa E aí também que a você. gente sempre tem aquela comidinha que nos remete. Ai, me lembra a minha avó. Ou me lembra a minha mãe. Isso a gente traz desde pequeno, né? Tipo assim, ai, comi aquele bolo, lembrou da Sim. minha avó. Então, isso está muito guardado dentro da gente, dos nossos inconscientes da vida. Ou seja, é muito difícil. Tem uma pergunta aqui, gente. Peraí. Vai, Jennifer, Jennifer, Jennifer. Jennifer perguntou assim. Paciente que é obeso e tem pressão alta, ele pode acarretar a diabetes, ou se tiver diabetes, pode acarretar a pressão alta. Ou seja, um acarreta o outro? Sempre ou não? Sim, não sempre, não sempre não. Mas sim, porque a fisiopatologia das doenças, elas são muito próximas. Lembra que eu falei que o obeso, o tecido gorduroso, ele libera algumas citocinas que aumentam o tônus simpático, aumentam a resistência insulínica, que é basicamente a fisiopatologia do diabetes. Então, sim, uma coisa pode acarretar a outra, porque as fisiopatologias, elas estão interligadas. É sempre, não, não é sempre. Tem um componente genético também, que eu esqueci de falar antes, né? Inclusive para a obesidade tem componente genético também, componente genético e ambiental, certo? Sim. Mas sim, Jane. Obrigada pela pergunta. Então, uma coisa pode O acarretar a outra. mais, Qual é o mais comum? pode. O mais prevalente, Tipo assim, a pressão alta levar a diabetes ou quem tem diabetes ter a pressão alta? acho que quem tem diabetes ter pressão alta. Acho que é Ah, essa relação um pouco mais comum. uhum. Ô Mari, rapidinho, você falou da alimentação tá muito relacionada com coisas emocionais. Eu tava Eu gosto de investigar, estudar perfis psicológicos. Tem uma página no YouTube que, inclusive, procurem, que chama O Corpo Explica. E ele fala que existem 5 tipos de perfis psicológicos. Depois vocês olham lá, que é o masoquista, psicopata, oral, esquizoide e esqueci o outro. E as pessoas que têm um componente oral muito importante, no geral, são pacientes obesas ou muito usuárias de droga. Porque são pessoas que têm uma questão emocional com comunicação, com ser ouvido ou não ser ouvido, e sempre que eles estão na dor, ou eles usam muita droga, então fumam, 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 bebem, 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 muito relacionado à oralidade. Ou pacientes que comem, 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 comem. Então, nesses casos, pacientes que têm, pessoas que têm um componente oral, por exemplo, eu tenho um componente oral bastante importante. Eu, quando tô triste, como, quando tô feliz, como, quando tô ansiosa, fumo. Gente, ó, medicina não recomenda, tá? Mas eu sou gente como a gente, humana. É, Claro, precisam tratar é todo primeiro mundo. todo mundo, todo mundo. Precisam É. tratar primeiro a questão, a dor, para depois conseguir perder peso. Inclusive, eles até lançaram um livro, é super legal isso. Pra gente ver como a gente, como ser humano, Porque é interessante. Porque você tem um motivo pelo qual você come, né? E você buscar o porquê
é uma também das principais coisas para você entender, para se entender. Tem um motivo, eu trato esse motivo, o meu trabalho da Mariana, ele entra como uma medicação no sentido para você conseguir seu objetivo, né? Então a gente fala, mas o que você acabou de falar é isso. Tem um motivo. Por que eu quero ter essa recompensa na comida, né? Ou na droga? Tem um motivo atrás. Então, buscar, eu acho que a primeira coisa é você buscar realmente o porquê é um passo para sua cura. Com certeza. E não a medicação. E não essa medicação que a gente toma, né? Exatamente. Por isso que a gente trouxe a médica Laís. A gente fala sempre aqui que a alimentação está ligada, gente, a quase tudo. Observem. A gente vai fazer uma reunião, a gente come. A gente vai ver um amigo, Marcar a um gente date. come. A gente sempre está sentado. E aí, então, a relação da comida, ela é importante. Então, assim, você ter uma opção de uma comida porque, assim, você pode comer, mas você tem que saber também. E se tem alguém que te oferece esse tipo de comida prática e que você come sem culpa, porque aquela comida ali, ela é balanceada, ela não vai o açúcar, ela vai, né, a gente substitui as farinhas brancas por outros tipos de farinhas mais saudáveis. A gente tenta ali introduzir que a pessoa não perca essa vida social, mas que ela tenha o propósito dela em primeiro lugar, a saúde, o estilo de vida. Então a gente dá a opção. Mari, Oi. A Andréia, que é essa dentista que eu tô falando, ela fez um comentário assim, que retiraram o pão dela, né? Nesse processo da alimentação, que mudaram, retiraram o pão. E aí eu falei, tá, mas existem os pães saudáveis, né? Com as farinhas boas, né? Porque assim, às vezes a pessoa não faz a ligação, só faz a ligação que tem aquele pão naquele mercado e que aquilo ali é a única opção de pão na vida. E não, a gente tem vários tipos de pães que a gente vende que são saudáveis e que você vai mudar, vai começar a sentir o sabor ali, que é diferente, é claro. Não leva o açúcar, né, doutora Laís? Por não levar o açúcar, a pessoa acha que ele não vai ali, né, satisfazer, né? A gente tem pão que não leva nem azeite, óleos, não leva farinha branca, trigo, nenhum tipo de trigo, ele é totalmente sem glúten e sem nada, ele é um pão totalmente de proteína. E eu sou super consumidora. Então? A gente faz pão. Não. Vocês fazem pão também? Não, a gente vende vários pães. Então, assim, na verdade, e todos eles... um conteúdo aqui no nosso canal falando sobre os tipos de pães e quais as farinhas que elas podem utilizar para fazer esses tipos de pães. Tá bem legal também. Legal. Tem uma pergunta aí, Mari. Ó, a Jennifer tá falando assim, ó. Como você já havia falado, Laís, que é difícil o paciente enxergar a obesidade como uma doença, como alerta e mostra a ele que a obesidade é uma doença. Não, peraí. Como alerta, mostrar a ele que a obesidade é uma doença, eu acho que eu entendi mais ou menos. A importância de falar para o paciente que ele estar obeso é uma doença. Porque Gente, sabia? Eu tenho um pouco de dificuldade para fazer isso nas consultas, principalmente em consultas de pronto-socorro, que o paciente vai com uma queixa e ele não quer ouvir que ele é obeso. Mas sim, é importante. A gente precisa falar, olha, isso aqui é um problema de saúde, principalmente paciente que vai, por exemplo, com queixa de dor de vesícula. Tem que falar, olha, você tem pedra na vesícula, um dos fatores de risco é a obesidade, é importante perder peso até, né, para paciente que tem pedra na vesícula precisa operar. Não precisa ser na urgência, pode ser eletivamente. Inclusive para melhoras no pós-operatório, da sua cirurgia, menos complicações. Sim, é importante. É parte da nossa, é parte do dever do médico mostrar, né, os problemas. Então, falar que é um problema de saúde. Mas é um pouco difícil ainda. Até por conta dos paradigmas sociais mesmo, assim, né? A obesidade ela é vista ainda também como algo feio, tem bullying, chato. E aí parece que você está sendo, né? Você está
E que é engraçado, é uma doença, e a pessoa acha que pode ser uma discriminação com uma Exato. escolha dela, né? E aí o que você está querendo dizer, não. Você está doente, porque você já passou ali do seu peso ideal, e aí você tá, a sua saúde tá em risco, né? E aí a pessoa não acha que é uma discriminação só. Não, desde a outra Quando live eu eu fiquei chocada fazia. em saber que a obesidade era uma doença. Juro, eu não sabia que a obesidade. Eu não sabia que a obesidade era uma doença. E quando a gente ouve que a obesidade é uma doença, a gente já vê de uma outra forma. Talvez seja interessante o paciente realmente saber que ele está obeso, que ele Que ele tá está doente, é. doente, para Sim, ele com encarar certeza. de uma outra maneira. Por mais bravo que ele fique, por mais chateado, por mais que ele não queira ver, talvez seja a melhor maneira dele saber que isso sim é uma doença e ele precisa tratar. Com certeza. Quando eu fazia mais consultório lá no posto de saúde, e aí eu conhecia mais os pacientes, eu tinha até um pouco mais de tempo para abordar esse assunto, então eu sempre trazia à tona. Mas nas consultas mais rápidas de pronto-socorro, não é sempre que eu falo que eu, que eu falo, não. Mas Já sim, a tem, gente precisa para ele cair a ficha de tipo, nossa, meu Deus, eu tô doente, né? Olha, eu não tinha percebido, mas isso aqui é uma doença, ela traz impactos ruins para minha vida. Sim, e quanto mais pessoas engraçado. fazerem o que eu e a Mônica faz, de conseguir oferecer para ele substituir essa alimentação dele, que ele tem uma má alimentação, por uma alimentação legal, que ele não sinta tanta diferença. Diferença pode haver uma ou outra no começo, mas não é diferença de ruim, é mudança de paladar. Porque a gente está acostumado com uma coisa, principalmente quando vai muito conservantes, muito aditivo, muitas coisas, acaba mudando ali o gosto de alguma coisa. Não que seja ruim, não é ruim, é a mudança. E o nosso paladar é menos de uma semana se acostuma com essa nova alimentação, com esse novo hábito. E se ele soubesse o Desvio, né? quanto e se ele soubesse o quanto ele ganha em saúde, em qualidade de vida, é por isso que a gente sempre está aqui falando para as pessoas, quanto Mariana, a mais gente tem quanto tempo? a gente tem 10 minutos. Tá, vamos responder. É, acho que a gente já perguntou, né? Peraí. Ah, tem uma que é o que você condena numa cozinha que você condena mais aí, você sabe? O que você condenaria? Você não é muito de cozinhar, mas o que você Nossa, condenaria gente, numa cozinha de uma pessoa? acho que eu vou manter a minha resposta da outra live, que são os alimentos multiprocessados. Tudo, né? Tudo aquilo que é embalado, multiprocessado, com muito conservante, muito sal. Eu acho que é o que eu mais condeno. Tanto por Sim. conta de vários pontos de vista, né? Do ponto de vista de que faz mal mesmo, conservante, às vezes eles colocam coisas que são cancerígenas, inclusive, né? Quanto porque vicia, né, o paladar, porque elas são muito saborosas, então viciam muito. E, e as frituras eu também acho que eu condenaria. Ainda bem que a Não airfryer chega adianta, né? Mari, eu tenho não sei se é uma pergunta rapidinho pra gente Ó, terminar. tem uma pergunta aqui, ó, e é muito boa a pergunta dela. Muito se fala sobre obeso saudável. No ponto de vista da medicina, isso é possível? Acredito que mesmo que a pessoa não tenha alterações nos exames, trata-se de uma bomba relógio. Claro, a gente já vai falar do longo prazo, né, Laís? Exato, e a gente também falou isso sobre a outra live. E aí, lembra que foi nisso aí que eu trouxe o questão. Por definição, a obesidade, ela é uma doença. Então, o paciente que é obeso, ele é doente. E aí a gente entra naquela questão também do que é saúde, né? O que é saúde? Todo mundo, se a saúde é ausência de doença, então ninguém é saúde, né? Ninguém é saudável no mundo, todo mundo tem alguma doencinha, né? Deixa eu ver de novo a pergunta que eu me perdi aqui. Muito se fala Muito do fala do obeso obeso saudável. saudável. Isso é possível. O obeso saudável. Então, assim, o obeso por si só, ele tem uma doença por definição. De qualquer maneira, a saúde, ela tem uma definição, né, que é um bem-estar. Então, se o paciente é obeso, ele está num bem-estar, ele tem algum grau de saúde, certo?
É possível um obeso ter exames laboratoriais gerais normais? É possível o obeso ter exames laboratoriais gerais, mas a gente não pega nos exames laboratoriais gerais osteoartrite de joelhos. A gente não pega no exame laboratorial geral doença do refluxo. O câncer pode não estar agora, mas ao longo prazo ele pode aparecer. E claro, tem aquela questão que eu falei, quanto mais obeso, mais é aditivo, né? Mais problemas de saúde. Com menos obeso, menos complicações. É possível um obeso saudável? É possível um obeso saudável. Mas ainda assim é uma doença, certo? E assim, a longo prazo, provavelmente ele já não vai ser tão saudável assim. Vai aparecer alguma coisa, né? Isso. A gente tá. Bom, você vai ter que voltar, quando você tiver mais um tempinho, a gente vai voltar, porque esse assunto é longo. Sempre falta tempo. Sempre. É Sempre muito, falta muito tempo, interessante. Acho que é uma coisa que interessa a todo mundo, né? Sim. Mas a Gente, gente, a gente vai depois, quando a doutora Laís tiver mais um tempinho, a gente marca uma outra live e a gente vai falando mais a respeito de doenças que estão ligadas relacionadas à comida e à mudança desse hábito. Mas a gente está aqui, eu e Mariana, para a gente ensinar que esse mercado de comida saudável cresce a cada dia, porque na verdade as pessoas estão conseguindo enxergar que com a consciência, né, e ter eu quero mudar de hábito, eu quero me alimentar saudável, esse mercado entra para você que você possa ir abrir, né, começar a querer empreender com comida saudável. E não com outro tipo de comida, né? Porque outro tipo de comida tem aos montes. Então, empreender com comida saudável ajuda cada vez mais o mercado a crescer, né? E Porque cada vez mais... além do mercado crescer, para a gente é muito gratificante quando eu e a Mônica, a gente vende esse tipo de comida, a gente vê o impacto do que a gente causa na vida dessa pessoa, trazendo qualidade de vida, trazendo para essa pessoa mais perspectiva de vida para aquela pessoa que está doente ou aquela pessoa que só quer realmente mudar de estética, porque a gente atende vários tipos de pessoas, não, a gente nunca, a gente pensava que era um tipo de público e acabou que a gente chegou em diversas pessoas. E quando a gente vê que a gente está causando tá causando uma diferença na vida dela, tá mudando os hábitos dela, tá mudando a forma que ela vê a comida, a forma que ela via, a forma que ela vê que ela pode realmente se alimentar de uma maneira legal, saudável, sem perder o prazer de comer, que eu acho que isso é uma coisa muito importante, que a gente tem prazer em comer e quando a gente pensa numa comida saudável, a gente acha que não é gostosa, e ao contrário, a Não gente é conseguiu saborosa, né? comprovar que sim, que a gente pode ter. A Jennifer está perguntando, Mônica, qual a estatística de qual o público que a gente mais vende? Jennifer, a gente pensava, quando a gente começou há anos atrás, a gente pensava que a gente ia atingir só o público da academia. Eu e a Mônica, a gente foi entregar panfleto em porta de academia, porque a gente achou que aquele era o nosso público-alvo. E a gente foi neles. A gente começou por ali, só que depois, na jornada, na caminhada, a gente descobriu que o nosso público-alvo não estava só na academia. A gente começou a abrir vários. Hoje em dia, a gente tem muitos públicos. Cabeleireira, que é aquele público que não tem tempo para cozinhar, acaba comendo muita porcaria, pede comida com a gente. A gente conseguiu o público agora mesmo, faz pouco tempo a gente conseguiu um público bem legal, que são mães que acabaram de ter bebê, não tem tempo para cozinhar porque tá ali cuidando da criança, quer ter tempo para criança, então acaba comendo com a gente. E essa é uma cliente muito legal, porque a gente cozinha o dia todo para ela até de noite, porque ela amamenta de noite. O que mais, Mônica? Qual o público que a gente descobriu aí? Tem médica que trabalha demais, também não cozinha. Eu tenho um público gigantesco. Tem um público gigantesco que vocês podem atingir. A gente acabou, tipo assim, a gente achava uma coisa no início e ao longo do tempo a gente foi entendendo o porquê que as pessoas querem comer uma comida saudável. Então, quando você começa a entender o porquê a comida saudável entra na vida da pessoa, você vai pegando vários públicos. Casais, né, eles acabaram de casar, né, os dois trabalham.
e aí você entrega comida para o casal. Às vezes é difícil você entregar para uma família inteira, é um público difícil às vezes você atingir. Entregar para mas às vezes a criança que tá em processo de mudança de hábitos, né? Que o médico quer que essa criança coma saudável. E a mãe ali não tem tempo para cozinhar saudável, pede a sua comida. Então, na verdade, um público que a gente achava que era de academia, porque tinha que comer fitness, porque estava só numa mudança de corpo, na verdade isso não foi uma verdade. Assim, a gente achava que era isso, Na mas a gente verdade, acabou nossa estatística mais alta são aquelas pessoas que trabalham o dia inteiro que não tem tempo para comer. Isso vai muito casais, e pessoas que estão realmente em empresas, médicos, né? Tipo assim, pessoas dentro de empresa, pessoas que trabalham o dia inteiro. Esse é o nossa estatística mais alta. Pessoal, doutora Laís, agradece. Ó, 2 minutos. Laís, de novo, obrigada. Live Eu maravilhosa, muita agradeço. informação, muita coisa legal aí para as pessoas entenderem que com certeza não sabiam. Eu que Vamos agradeço voltar. muito, adorei. A gente volta, a E gente meu talvez parabéns veja. pro serviço de vocês, viu? Parabéns, gente. Quem dera todo mundo Obrigada. juntar tanto dom quanto fazer o bem pro próximo, né? Porque é isso, gente. Vocês trabalham fazendo o bem pro próximo, todo mundo ganha. Então, parabéns. Vida longa para vocês, muito Obrigada. sucesso. Estou super Obrigada, feliz de vir obrigada. aqui. Aceito novos convites. Tá. Se eu Então puder ótimo. ajudar. Então a gente vai. Como é que é? A gente combina outra live com a doutora Laís e a gente vai. Eu sempre quero. A gente queria, mesmo que você não seja pediatra, a gente aprofundar um pouquinho nessa criança doente que os pais estão adoecendo ela, né? Na verdade. Eu queria, mesmo que você não seja pediatra, a gente pode voltar a falar nesse assunto, porque essas crianças essas crianças estão adoecendo, e aí, assim, né, a gente ama tanto, mas como a gente pode estar fazendo tanto mal para quem a gente ama tanto? Pessoal, Sim. quem tava aí na live, Jennifer, brigadão, Natália, Bruno, personal, bom, todo mundo. Gente, obrigada. Beijo. Tchau.